bem certinho. Então a gente teve alguns probleminhas técnicos, aí a gente teve que encerrar e dar continuidade com uma nova gravação. Então ali só para nós retomar, pesquisando ali o acervo do NEP Brasil, que a gente também acompanha. Ali eles explicam ali, ó. Ela vai explicar ali o que, o quando e o onde, ó. Por exemplo, dessa perícope que a gente está aqui, ó. Do capítulo 3, do 13 ao 17, que é o batismo de Jesus. É onde primeiro? Pode ser. Aqui diz, né? Ele fala o quem, o quando e o onde. A ordem não altera os fatores. Onde? Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João. Jordão significa o descedor. Quem? Jordão significa o descedor. O descedor. O local. O descedor. A depressão do Jordão é sem paralelo entre os fenômenos da geografia física, formada em resultado de uma fenda, e é a mais baixa depressão da Terra. Chega a 394 metros abaixo do nível do mar. Nenhum outro rio tem mais alusões e significâncias bíblicas. O uso das águas salgadas do Jordão, impróprias para os rios de purificação dos judeus, sugere que o seu batismo não tinha conexão alguma com os ritos judaicos. Pelo contrário, João Batista é considerado sucessor do profeta Elias, que também ministrou naquele mesmo vale. Recapitulando datas. Fatos. Nascimento de Jesus. Outubro a fevereiro de 5 a.C. Nascimento de Batista entre 5 a 7 a.C. Início do ministério de João Batista entre 27 a 29 depois de Cristo. Início do ministério do Cristo 30 depois do Cristo. Crucificação entre abril e maio de 33 depois de Cristo. Então ali mostra que João Batista tinha em torno de 5 anos a mais que Jesus. Pois é, e alguns dizem que João Batista tinha alguns meses a mais que Jesus, aí diz que tem 5 anos. Na verdade, de 5 a 7. Jesus nasceu em 5 a.C. O nascimento de João Batista foi entre 5 e 7. Então eles estão falando que na realidade o nascimento, a data correta, na verdade era 5 anos antes. Antes do Cristo? De 5 a 7, dentro do mesmo período, Jesus nasceu João Batista. Só não se sabe se foi... Jesus nasceu de 5 antes de Cristo, neste período. Naquela época se falava em anos de antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então Jesus nasceu de 5 antes de Cristo e João Batista entre 5 a 7 antes de Cristo. Não sabe se foi no mesmo período. Pode ter sido 2 anos mais velho, 1 mês, pode ser, não tenho a certeza. E aí tem o quem e o que. Eu achei estranho aquela parte ali de Jesus Cristo nasceu 5 anos antes de Cristo. Porque naquela época se dividia em antes de Cristo e depois de Cristo. Pois O é. ano era dividido assim: antes de Cristo e depois de Cristo. Antes deles trazer
o conhecimento, entendeu? Antes de Cristo trazer o conhecimento e depois que Cristo trouxe as leis para nós. Certo, gente? Na verdade, eu acho que o que ela quer dizer é que a gente está, digamos assim, 5 anos atrás, né? A gente está 5 anos adiantado, né? Que era para ser se ele nascesse o ano começou a partir do ano 0, né? Começou do nascimento de Jesus, depois mas ele está relatando que ele nasceu 5 anos antes, e não no ano 0 como a gente tem até hoje, né? Que ele nasceu naquele... Nós estamos em 2020, na verdade, pelos relatos, aí agora seria 2015, então. Se ele nasceu 5 anos antes... Bem esquisito. Não seria no ano 0. AC é antes de Cristo nascer? Isso. Eu achei que era antes dos ensinamentos dele. Não. Antes de Cristo, AC é antes do nascimento do Cristo. Eu achava que era. E DC aí é do ano 0 que o Cristo nasce até os dias de hoje. Então isso não ia fazer sentido. Pois é. Não faz sentido. É antes do cristianismo, quer dizer, assim. Não sei. É AC que eu sei é antes de Cristo e DC que é depois de Cristo. Isso é o que eu sei. Pois é. Traduz, é assim ou não é? Patrão? Como é que ele nasceu 5 anos antes de Antes nascer? dele. É isso que eu não entendi. É Não. isso que eu estou dizendo, que é pelos ensinamentos, depois que ele trouxe os ensinamentos, porque Jesus Cristo não era conhecido até ele virar Jesus lá e trazer, entendeu? Ninguém conhecia as leis quando Jesus era pequenininho, a não ser pelas leis do Moisés, né? Aquelas leis críticas lá. Ninguém sabia quem era Jesus, ele era o filho do José. Só quem sabia era o José e a Maria. Eles foram saber que Jesus era Jesus quando ele completou os 30 anos lá, e aí ele foi pregar, e parará, e parará. E aí eles descobriram, esse é Jesus, então tá. Entendeu? Porque na verdade Então esse nascimento dele é nos 30 anos. Não. Como ele vai nascer? Esse 5 anos quer dizer o quê? Então? O ano 0 é a partir do momento que ele nasceu. Não, então não sei. Então tu vai ter que rever Isso esse aí estudo. são curiosidades que a gente está vendo. Não, é só assim para nós se situar ali com datas. Mas tu tá falando sobre isso, agora tu vai ter que ver para a próxima aula, pesquisar para nós saber o que é e como é que aconteceu. Né? É porque o nosso objetivo é a parte moral. E essa parte do NEP que a gente vai acompanhar ali do que, o quando, onde, é só para nós se situar mais ou menos a quem nós estamos falando, a época, o lugar. Se nós ficar aqui debatendo aqui data e dia, nós vamos ficar aqui... Mas é sobre isso que fala. Então não para nós assim, não é assim importante saber que dia aconteceu. Nós vamos se ater mais ali à parte moral. Quem tiver curiosidade de se aprofundar mais em datas e coisas assim, daí até se quiserem trazer para nós, pode ficar à vontade, porque nós vamos só ver ali alguma coisa assim da localidade, né, do tempo, dos personagens que estão sendo citados ali, né? Que nem falou do local do Rio Jordão ali. Mas não vamos ficar ali muito se atendo a isso, que nós vamos... Então esse aqui não vai servir para ti. Então ali já falou e o quem? Não falou o quem, né? Então esse aqui não vai servir para ti, já que a gente não vai estudar sobre isso, esse estudo não vai servir para ti. Não, é que entrou numa questão ali da data ali, aquilo ali não é uma coisa assim, que eu quero dizer, não é relevante isso aí para nós, não. O que vai mudar a data dos ensinamentos morais, né? Por isso que eu tô querendo entrar, que eu quero que tu entenda. Eu entendi. Agora tu traduz isso aqui, o que isso quer dizer. Vem aqui. Ali tá falando, quem e o que. Nós estamos estudando Mateus, ali tá o quem, Jesus, João, né? O Espírito de Deus, a pomba que tem ali, que a gente viu, a voz dos céus e o Filho amado.
É isso que cita ali na perícope que a gente está vendo ali. Aqui está falando de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. No caso nós estamos estudando o quê? Mateus. Mateus. Então tu vai ali em Mateus, tu vai ver os personagens que a gente leu aqui agora. Entendeu? Aí qual é os personagens ali que estão ali? Jesus, João, o Espírito de Deus, a pomba, a voz dos céus e o Filho amado. Entendeu? É só para nós se situar, saber os personagens aqui que a gente está estudando. Sim, mais uma vez, eu nunca peguei isso aqui, então você tem que me orientar. Tá bom, tranquilo. Tá molhando para pegar no livro. Então agora nós vamos continuar aqui, que o Honório aqui, ele diz aqui. Então ele fala ali, né, que é imperioso observar o quem, o quando, o onde, a fim de nos situarmos nas lições de sabedoria e amor do Mestre, cientes de que somos insuficientes por efeito das próprias imperfeições, buscar padrões mais elevados de moral e espiritualidade. Se nos torna dever, se nosso objetivo é a subida vibratória pelas linhas da sintonia. Jesus, nesse trecho das anotações de Mateus, oferece ao Batista substanciosa lição de humildade, em que o profundo respeito à ordem universal se evidencia, na contramão do que fazem os homens à cata de privilégios e vantagens imediatas, emaranhados nos cipoais da infidelidade consciencial e das deserções causadoras dos dramas obsessivos. Então aqui ele está dizendo, está dando uma lição de humildade. Então ele está respeitando aquela ordem universal, o que está acontecendo ali, né? E na contramão do que fazem os homens à cata de privilégios e vantagens imediatistas, da infidelidade consciencial e das deserções causadoras dos dramas obsessivos. O Senhor é a plena exemplificação do divino, e quando diz algo, irradia a verdade imutável e mantenedora do cosmos, por efeito de reflexão consciente. Quando se busca o Cristo de Deus, busca-se a suprema expressão da luz, para clareamento das sendas que nos são próprias. O assunto é portador de tamanha relevância, que o próprio Mestre nos adverte, consoante narra o versículo 8 do capítulo 12 de João. Pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim não tendes sempre. Se é fácil reconhecer os carentes dos bens materiais do mundo inteiro, igualmente passíveis de identificação, as limitações e as misérias morais de nosso mundo íntimo. Então, né, se é fácil reconhecer essa carência, né, dos bens materiais do mundo, né, e dentro de nós mesmos, adentrando pelo Consolador a ciência do infinito, defrontamos as exaradas pelo codificador Allan Kardec. A questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então, na questão 5 do Livro dos Espíritos, que diz, né, que Jesus é o nosso guia e modelo. Por sua autoridade, Jesus Cristo é guia e modelo. Fato que Maria, sua mãe, salientou nos episódios da Fazei o que ele vos disser. Está em João 2,5. Então ele é o nosso guia e modelo. E ali continuando, permita no momento dessa maneira, pois nos convém cumprir toda a justiça. Ensina-nos o Divino Mestre a arte de descer sem perder a altura. Sua postura, submetendo-se desde seu nascimento até a sua partida nos braços da cruz, aos imperativos da lei, por solidariedade e abnegação aos habitantes do globo, inaugura entre nós a era do amor,
que esplende em caridade, para que todos os sistemas convencionais de raciocínio e de aquisições, mesmo os religiosos, perdessem especialistas em engodadores. Ó. Então aqui ele diz, né, que a gente... Então que o amor, que a era do amor, né, que ele nos traz, da caridade, para que todos esses sistemas, todas as instituições, hoje religiosas, perdessem seus fundamentos artificiais e engodadores, em que a doutrina espírita nos traz isso. A justa percepção da grandeza moral aí expressa, como convite à humanidade. Recordemos a assertiva de que se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servidor de todos. Marcos 9,35. E considerando-se essa adequação moral própria aos filhos já despertos para o amor do Pai, recordemos também o depoimento de Paulo. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9:22. Então está falando ali da humildade, né? Que ele, por ser grande, na verdade ele é o servidor. Então ele quer dizer que ali naquele momento ele vem ali para se cumprir ali as profecias, seguindo uma ordem. Tipo assim, ele chega ali, não vai dizer para João, chega ali no ambiente ali que João está fazendo o trabalho dele, chega ali, dá licença, João, agora o negócio aqui é comigo, tu sai fora aí que eu sou o cara, entendeu? Então ele chegou ali com toda a humildade, né, respeitando, e o próprio João Batista diz, mas eu não sou digno, né, nem de atar, que a gente viu as sandálias da sua as correias da sua sandália, né, que dirá batizar o mestre. Ele diz, não, que se cumpra as profecias, né, que seja feita a lei de justiça. Então ele respeitou as leis ali com humildade, tudo, para depois que aconteceu aquilo ali, então que ele ia dar sequência ao seu messianato. E ali continuando, então ele permitiu, o amor tem por alicerce a justiça, e em qualquer circunstância de nossa caminhada para a perfeição. A misericórdia poderá ser encontrada de permeio aos rigores da lei. Basta lembrar o testemunho de Jesus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Mateus 5,17. Então ele veio dar cumprimento às leis. Não veio descumprir, chegar ali, não, agora você não sabe nada, quem assume aqui é eu. Então ele vem por ser grande, ele vem como o menor de todos, com toda a simplicidade, né, para ensinar o amor. Então João Batista cumpriu, e logo depois João Batista a gente vai ver, né, que ele logo depois Jesus recebe a notícia através dos discípulos que ele foi decapitado, né? Então ele está cumprindo também a lei de causa e efeito, a lei está se cumprindo. Era necessário que fosse assim. Vamos ver aqui. Então nós vamos agora entrar no capítulo 4. No capítulo 4, a alimentação essencial. Vamos ver primeiro Aqui está escrito a tentação de Jesus. Aqui é um outro título, que é outro versículo, que nós vamos ler depois. No capítulo 4. Vamos ler então esse capítulo 4 ali, que é a perícope que começa do versículo 1 até o 11, tentação de Jesus. Vamos ler todo ele, depois a gente vai. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador lhe disse: Se és filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães.
Jesus respondeu-lhe e disse: Escrito está, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, tomando-o, o diabo o levou à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque escrito está que mandou os seus anjos que cuidem de ti, e eles te tomarão nas palmas, para que não suceda tropeçares em pedra com teu pé. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo, subiu o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque escrito está: Ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele só servirás. Então o deixou o diabo, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então aqui a gente já teve um dia aqui que já foi feita uma palestra aqui, que foi trabalhada. Lembra sobre essa tentação de Jesus que eu trabalhei até pela... A gente trouxe lá da FEENT, da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, que na verdade eles colocam essa tentação de Jesus como se fosse uma parábola. E se chama parábola do discernimento, lembra? Até eu fiz aqui ela já, a gente já trabalhou. E muitos têm isso aqui realmente como se Jesus fosse tentado, né? Então a gente respeita todos aqueles que estudam, né, de pesquisa e busca que Jesus realmente foi tentado, mas eu busco mais, eu sou mais fiel assim nesse sentido a Kardec. A gente sempre deve ser fiel a Kardec. E Kardec lá na Gênesis, né, que a gente até esse material é trazido, tem partes lá da Gênesis de Kardec, que até o próprio Pai Francisco, que foi o João Evangelista, que ele explica, né? Explica lá na Gênesis lá que essa parte aqui foi uma parábola de Jesus, né? Que Jesus realmente não foi tentado. Então, na verdade, esse ensinamento ele traz para as nossas vidas, que nós, como imperfeito que somos, é que a gente aqui é tentado, né? Como é que Jesus, o mestre que conhece todos, né, que é o governador, né, o co-criador do orbe, vai ser tentado? É meio complicado isso, né? Então realmente faz sentido, e lá na Gênesis explica para nós, né, o João Evangelista. Tu pode ler, tu chegou a pegar ali da continuação do outro lá do NEP. Qual é a continuação? Aí tu tem que sair fora ali, pegar, em vez de entrar aí tu entra na tentação de Jesus, que é o próximo lá dos arquivos, acho que é o 9. Aí tu vai ter uma sequência ali. Aqui diz: Jesus mergulha Jesus no Jordão. Não, João mergulha Jesus no Jordão. É o próximo. Tá, e depois? Mergulho de Jesus de Jerusalém. Depois a pomba. E tradução de Rubem. É o que tem ali. Só tem isso. Não vai mais. Nossa, vai até aí então. Então tu pode ler para nós assim. Tu tem um comentário aí nesse livro aí sobre a tentação de Jesus? Tem a pesca, o batismo de João, a ressurreição de Lázaro.
então não tem. Então tu pode ler para nós aí do Evangelho dos Humildes. Nós só vamos ler. Chegar a hora de o mestre iniciar a gloriosa tarefa que o trouxera à terra. Antes, porém, medita profundamente. E as vantagens materiais que a terra lhe oferecia apresentam-se a seu espírito. Se ele se consagrasse à sua obra espiritual, era a pobreza, as dificuldades, a humildade que o aguardavam e, por fim, o martírio. Se usasse seus dons para fins materiais, de certo teria boa mesa, evitaria as dificuldades geradas pela incompreensão dos homens e conquistaria cargos proeminentes no seio de sua nação. Jesus foi forte, rejeitou tudo o que o mundo lhe daria e devotou-se ao trabalho espiritual para o qual viera. Conquanto se possa supor que Mateus exagera ao afirmar que o mestre jejuou pelo espaço de 40 anos, é fora de dúvida que o jejum acresce muito às atividades do espírito, principalmente no tocante à mediunidade. Todo médium que nutrir vontade de tirar o máximo proveito da sua mediunidade e obter os melhores resultados dos seus trabalhos mediúnicos deveria cultivar o hábito de impor-se períodos de jejum. Certamente jamais poderemos ombrear com Jesus, o qual, dada a sua perfeição espiritual, sabia sobrepor-se às coisas da terra, usando da matéria somente o necessário para manter-se. Um médium que luta para a sua evolução espiritual e deseja estar permanentemente preparado para o desempenho do seu medianato, precisa saber praticar o jejum material e o jejum moral. De 3 maneiras poderemos jejuar. Primeira é o jejum alimentar. Nos dias de trabalho no centro, lembrar-se de preparar seu organismo para a prática da mediunidade. Nesses dias, abster-se de alimentos pesados, dando preferência a alimentos leves e alimentando-se moderadamente. E algumas horas antes do início da sessão, a abstenção completa, se possível, de alimentação. Este é um jejum material. Não é um jejum total, é só para comer mesmo. Achei que jejum era uma coisa que não comia nada. Tem gente que não consegue. Segundo é o jejum moral. Esse sim. Um médium deve habituar-se a jejuar pelo pensamento, pela palavra e pelos atos. Por este jejum, que é um jejum puramente moral, o médium evitará pensamentos anticristãos, impuros e excessivamente materiais. Não pronunciará palavras que possam ferir seus semelhantes e não praticará atos contrários aos ensinamentos de Jesus. A tudo anteporá seus deveres espirituais, evitando passeios fúteis, festas e divertimentos profanos, todas as vezes em que tiver de perfazer seus mistérios mediúnicos. E terceiro é outro jejum moral, tem 2 moral. O outro jejum moral que é um médium deverá saber impor-se é o desprendimento das coisas materiais. Nunca poderá cumprir satisfatoriamente seus deveres mediúnicos. O médium excessivamente preocupado com os interesses terrenos. A ambição, a ganância, o muito querer acumular os bens na terra perturbam o médium, atraindo para junto dele espíritos inferiores que interferem maleficamente em seus trabalhos espirituais.
Saber jejuar das coisas terrenas em benefício da sua mediunidade é o primeiro passo que um médium dará para a garantia do bom êxito da sua tarefa na seara de Jesus. Este trecho, em que Mateus simbolicamente comenta as tentações sofridas por Jesus, encerra profunda lição para os estudiosos do Evangelho, principalmente para os médiuns. Quantos médiuns há que sucumbiram às tentações trocando os dons divinos por algumas moedas? Quando as tentações materiais se apresentam a um médium, recorde-se ele das tentações sofridas pelo Mestre e como Jesus responda varonilmente: nem só de pão vive o homem. As tentações mais comuns que se apresentam aos espíritos que se encarnam na Terra podem ser agrupadas em 3 classes. Quer que leia todas as tentações? Sim. Primeira, a tentação dos gozos materiais. Segunda, a tentação de uma vida fácil, livre de cuidados e de dificuldades. Existe? Não sei não. E a terceira, a tentação da riqueza e do poder. Jesus, com sua fortaleza de alma, nos ensina como reagirmos resolutamente contra essas tentações. Precavendo-nos contra a tentação dos gozos materiais, lembra-nos de que a palavra divina, isto é, os mandamentos de Deus, quando bem observados, constituem gozos puros que enchem o coração de felicidade. Contra o desejo que frequentemente nos assalta de vivermos uma vida fácil, avisa-nos de que não devemos tentar a Deus. Os trabalhos, os suores, as amarguras e as desilusões são oportunidades benditas de redenção e de progresso. Sensitíssimos com o Senhor e Ele nos concedesse uma vida isenta de cuidados, estacionaríamos lamentavelmente. Chegaria o dia em que o tédio se apossaria de nós e suplicaríamos ao Altíssimo que semeasse nosso caminho de pedras e de tropeços, para que por meio de rudes trabalhos pudéssemos progredir. Se a ambição do mando, o orgulho, do poder e a glória, da riqueza, ofuscassem nosso espírito, tenhamos em mente a lição de Jesus em suas tentações. Acima de tudo, veneremos a Deus, nosso Pai, e o servamos lealmente. As coisas do mundo são efêmeras durante muito pouco e costumam precipitar em séculos de sofrimentos expiatórios quem as adora excessivamente. Diabo ou Satanás é a designação que se aplica à coletividade dos espíritos ignorantes que se comprazem ao mal, inspiram aos homens pensamentos maléficos e os secundam em todas as ações más. Para repeli-los, devemos cultivar bons pensamentos, viver uma vida pura e fortificarmos-nos com orações diárias. Um dia essa coletividade desaparecerá do ambiente terreno, porque todos os espíritos que a integram se evangelizarão e depois de evangelizados farão parte da coletividade do Espírito Santo. Então ele fala aqui que Jesus, né, ele comentando ali que Jesus tinha passado por isso, mas foi forte. Por isso que eu digo, tem muitos comentários, a maioria diz que aconteceu, né? Mas ele traz para nós aqui, para as nossas vidas, o que serve para nós de lição, né? Então ele traz ali os jejum, quando Mateus cita ali que ele jejuou 40 dias, 40 noites, né? Então é muito tempo, no caso, um corpo ali, né, encarnado, ele ficar sem se alimentar por pecado.
com certeza eu acho que não sobreviveria, né? Claro que Jesus já era um espírito já mais nobre, né? Mas o corpo de carne era o corpo de carne que ele usou para viver aqui, né? Pelo espírito já era mais evoluído, né? E aí ele fala aqui que o jejum moral para nós, ó, então o jejum nos alimentar com coisas mais leves, né? Se abster de coisas pesadas em dia que vai exercer mediunidade, vai buscar trabalhar na casa, e principalmente os jejuns morais, né? Que um médium deve habituar-se a jejuar pelo pensamento, ó, pela palavra e pelos atos. Então esse que é o principal jejum moral. E o outro jejum moral que um médium deverá saber é o dos materiais. Imagina nós que a gente trabalha na casa espírita, a gente aprende as coisas, o espiritismo vem para destruir o materialismo. Então a gente tem que combater para não sermos pessoas materialistas, apegadas a coisas, né? A gente veio aqui, se a gente está aprendendo a evoluir através da doutrina espírita, a gente tem que aprender a desapegar das coisas fúteis, né? Coisas transitórias, e na verdade a gente deve se apegar mais ao Evangelho, mais às coisas que vai nos edificar o nosso espírito. Isso que é mais importante. E ele cita alguns tipos de tentações nas nossas vidas, ó. As tentações de gozos materiais, né? Então, querer usufruir das coisas do mundo, isso é muito de nós, a gente passa por isso. As tentações do mundo, né? E a segunda, a tentação de vida fácil, livre de cuidados e de dificuldades, né? Aquele que tem uma vida tranquila, né? Vamos dizer assim, ganha tudo, né? Tem uma vida muito fácil, não tem dificuldade. Isso seria uma tentação, né? Ser livre de cuidados e de dificuldades. Todos nós aqui, a gente vem aqui, ninguém está livre de... Todos nós vamos enfrentar dificuldades, né? Mesmo aquele que é rico, que é o pobre, ele vai ter problemas. Se fosse por isso o rico, então, por que o rico ia se suicidar, né? Outro problema, deu uma caidinha aí, a terceira tentação da riqueza e do poder, né? Que muitos têm aquele que não tem, às vezes tem a riqueza das coisas materiais, ou também às vezes do poder, né? Se usa do poder para querer sobrepor aos outros, né? Usa daquilo para humilhar os outros muitas vezes, né? E Jesus, como a gente viu aqui, foi cumprindo a lei, foi o menor de todos ali no sentido da humildade, né? E ele sendo muito grande, na verdade, espiritualmente. Então nós vamos aqui nos ater a isso aqui que é importante. E nós já vamos então se encaminhando para o encerramento. Aí semana que vem eu vou ver se eu trago aquela parte da Gênesis de Kardec, que fala sobre a tentação do Cristo. Eu vou trazer aonde está lá na Gênesis. E aí depois a gente tem um comentário de Emmanuel ali também sobre o capítulo 4 que ele tem ali, né? Ela pode acompanhar também. Então a gente continua essa tentação aí, que é bom a gente conversar bastante sobre isso, né? Ver o que a gente, os prós, os contras, aqueles que acham que Jesus realmente foi tentado, os que acham que Jesus não foi tentado. Então nós vamos ver, semana que vem nós vamos trazer mais informações sobre essa tentação de Jesus. Então por enquanto é isso, minha gente amiga. Vamos então agradecer aí a todos que participaram aí conosco, pedindo desculpa aí pelos problemas aí de internet aí, que não é fácil, né? Pedindo um pouco de paciência. Se cair, a gente dá uma seguradinha ali pro pessoal não perder muito, não perder informação, né? Nós dá uma quedinha, que nem agora a gente volta, a gente dá uma segurada. Ou antes caiu muito tempo ali, eu concluí aquela primeira parte para ninguém perder, né? Que está sendo estudado. Então a gente agradece a paciência de todos, um grande abraço aí para todos que participaram, um abração coletivo aqui de todos.
E a gente vamos fazer a prece de encerramento. Então vamos convidar a todos, vamos agradecer a Deus por essa bênção da noite de hoje, esse aprendizado, desse Evangelho do Cristo em nossas vidas, que a gente possa aprender ele da melhor forma possível, à luz do Espiritismo, que os benfeitores possam nos inspirar, nos direcionar, para que a gente possa ter um bom aprendizado. Porque aqui nos colocamos apenas como humildes instrumentos falhos ainda, com dificuldades, mas que a gente possa, daquilo que a gente tem para oferecer, trazer da melhor forma possível esses entendimentos do Evangelho, que como Cristo nos ensina, que são palavras de vida eterna, e que novas informações, conforme nós vamos evoluindo, crescendo, rumo ao Criador. Então agradecemos a todos que acompanharam, que vão acompanhar esse estudo, possam ter os seus lares. E assim, Senhor, então damos por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.